Meus caros, vamos lá. No encontro passado, nós fechamos uma discussão a respeito da estruturação da petição inicial. Nós somos capazes de ver que, a partir do momento em que a petição inicial ela é, então, elaborada, ela vai ser encaminhada para distribuição dentro do sistema do peticionamento eletrônico, né, do PJE, ou no caso das comarcas que ainda estão trabalhando com papel, né, essa petição ela vai para o cartório distribuidor e vai ser ali depois endereçada para a primeira leitura, para a primeira análise que o juízo vai fazer dela. Entretanto, eu preciso trabalhar uma questão que perpassa toda a possibilidade de atos dentro da estrutura do Poder Judiciário. Quando olhamos aqui a dinâmica da estruturação, alguns autores, como, por exemplo, o professor Sérgio Bermudes, do Rio de São Paulo, da PUC de São Paulo, ele diz que o procedimento ele pode ser atingido por algumas anomalias ou algumas eventualidades que acabam por representar situações dentro das quais o procedimento o procedimento entra em uma crise, ou é instaurada uma crise no procedimento. E de uma maneira interessante, o que o professor Sérgio Bermudes ele está destacando para nós aqui é que essa crise ela pode impactar o procedimento de tal forma que, se a crise não for bem dimensionada, se a crise não for solucionada, essa crise pode caminhar para o próprio abortamento do procedimento. Então, quando a gente pensa nessas situações de crise, nós estamos eminentemente levando em conta aqui esse cenário dentro do qual o procedimento passa por uma turbulência. E aí a gente vai ver, basicamente, o que seriam esses casos de turbulência. E, na verdade, boa parte desses casos, eles vão aparecer para nós dentro da estrutura do artigo 313 do Código. O artigo 313, então, ele é o artigo da crise, ele é o artigo da emergência, ele é o artigo da anomalia. Um evento tal, com tais proporções, pode representar uma desestabilização na marcha processual, pode forçar essa marcha processual a sofrer uma alteração de rota, a sofrer uma mudança de perspectiva tamanha que essa mudança de perspectiva impacte em algumas decisões que eventualmente terão ou deverão ser feitas pelo juízo. O único problema é que vocês precisam ter atenção quando a gente lida com o artigo 313, porque a sua forma de redação às vezes pode ficar um pouco confusa. Qual é o ponto? Não há como ler o 313, talvez de uma forma tradicional. Eu leio o inciso 1, eu leio o inciso 2, eu leio o inciso 3. Há uma relação entre o inciso 1, por exemplo, e os parágrafos 1º, 2º e os seus incisos e parágrafo 3º. Há uma relação do inciso 2 com o parágrafo 4º.
há uma relação do inciso e aí por diante. Então, nesse slide, na verdade, a gente reconfigura a lógica e a estrutura do procedimento para facilitar a visualização de vocês. Se eu não partilhei esse slide anteriormente, eu coloco esse slide aqui para que vocês possam, então, fazer o download e seguir, né? Caso haja qualquer dificuldade eventual aqui de, sei lá, conexão ou alguma coisa do gênero, vocês têm aqui esse slide de aula como roteiro para a gente pensar o artigo 313. Então, bom, o artigo 313 começa com um caput muito simples. Suspende-se o processo e, na verdade, pode não ser o processo, pode ser única e exclusivamente o procedimento, uma vez que ainda não temos como imaginar que essa relação de processo-procedimento, porque isso pode acontecer, às vezes, logo no nascedouro da demanda, já haver a necessidade do desenvolvimento desta crise. Então, a coisa não pode ser pensada apenas após a transformação do procedimento em processo, no seu sentido fatsalariano. Né? A gente vai estar trabalhando, então, com essa lógica um pouco ampliada. E aí, o inciso primeiro traz dois casos que são bem diferentes, com tratamentos bem diferentes, dependendo da situação aqui. Primeiro caso, morte ou perda da capacidade da parte. Seja ela o autor, seja ela o réu, ela morre ou ela perde a sua capacidade processual por causa da interdição, na verdade. O que representaria aqui a forma de perda da capacidade processual dela é a ocorrência da interdição. Ela é considerada doente mental, ela está em coma, ela tem alguma coisa que impede de exprimir autonomamente a sua vontade. E aí será necessária a nomeação de um curador. No caso da morte, eu vou ter um inventário. Eu vou ter a substituição da parte, né, falecida, digamos aqui, de cujus successionium tratum, se a gente for pensar como os romanos pensavam, para, consequentemente, a dinâmica de um procedimento anexo, conexo, chamado de habilitação. A habilitação vai ser um procedimento que toda vez em que sai alguém e entra outra pessoa, precisa ser realizado para definir as condições de legitimidade nesse caso, nesse cenário. E a gente tem um segundo caso, que é aqui a morte ou a perda da capacidade do advogado de uma das partes. Bom, a morte, todo mundo sabe o que é, não tem muito mistério. Mas o advogado ele pode perder a sua capacidade porque ele foi expulso da OAB, porque ele está suspenso da OAB, e ele pode perder a sua capacidade pela perda da capacidade civil, também da mesma forma. Né? Afinal de contas, ele está sujeito aos mesmos problemas, às mesmas mazelas que, eventualmente, qualquer pessoa está. Então, dentro dessa sistemática, esses dois fenômenos eles podem acabar acontecendo. E esses dois fenômenos, vindo a acontecer, impactam substancialmente na marcha procedimental. Primeiro caso, parte do pressuposto que, ocorrendo, então, a morte ou a perda da capacidade da parte,
seja ela o autor, seja ela o réu, o juiz suspende o procedimento tão logo ele seja notificado. Tão logo seja juntado nos autos uma certidão de óbito ou uma sentença de interdição, o juiz para, puxa literalmente o freio de mão, e nenhum ato será praticado, salvo se urgente, dirá o 314. Nenhum ato, salvo os urgentes, serão praticados. Para tudo. Para tudo e aguarda. Aguarda que seja nomeado aqui um curador, se houve a perda da capacidade, um inventariante, no caso, para abertura do espólio. E ele, provando esta condição, ele se habilita, retiraremos o morto e colocaremos o espólio no seu lugar. Ou, no caso da perda da capacidade, adicionaremos o curador como representante obrigatório e fiscal de todos os atos. Agora o curador fala pelo curatelado, né? E isso é extremamente importante para evitar qualquer tipo de prejuízo processual, né? Afinal de contas, um ato processual pode acontecer sem que o inventariante, devidamente habilitado, tenha poderes para praticar atos naquele procedimento. Agora, né, algumas coisas podem ser um tanto quanto diferentes para que haja, ou caso não haja habilitação espontânea dentro daquele procedimento, porque, a princípio, espera-se que os herdeiros, que o inventariante, que o curador sejam os principais interessados para vir atrás, para dizer, excelência, fulano morreu, mas ele vai ser habilitado por mim, eu vou passar a tomar o lugar dele. Ok. Mas o parágrafo 2º, então, nos diz o seguinte: e se a habilitação não vier? O juiz vai suspender o procedimento eternamente? Ora, se a habilitação não vier, duas serão as providências a serem tomadas dependendo de quem morreu, o réu ou o autor. Primeira situação, faleceu o réu. Se faleceu o réu, quem é o principal interessado para que o procedimento se desenvolva é o autor. Então, sabendo da morte do réu, cabe ao autor informar nos autos quem são os herdeiros vivos e onde estão esses herdeiros vivos, caso não tenha sido aberto um inventário. Ah, não, já houve inventário aberto. Ótimo. Então, se já houve inventário aberto, nós vamos intimar o inventariante, porque o inventariante é aquele que representa os interesses do inventário, é o gestor dos bens e dos negócios do falecido até que o inventário acabe e esses bens sejam, então, transferidos para os seus herdeiros de direito. Dentro disso, o juiz dá um prazo, que é um prazo, né, que pode ser esticado. Esse não é um prazo peremptório, ele não é um prazo fatal, ele é um prazo que pode comportar uma elasticidade, dependendo das conjunturas e das especialidades naquela situação, de no mínimo 2 meses e de no máximo 6 meses, né, para que haja aqui a localização e, consequentemente, a citação desse espólio, dos herdeiros e etc. Bom, e aí o que acontece aqui? Se o autor for negligente, não diligenciar, não correr atrás, não fizer nada, na verdade, aí o juiz entende que ele está abandonando o procedimento. Se ele está abandonando o procedimento, eu tenho aqui um fenômeno que é a perda de interesse com relação ao procedimento, né? O autor que não tem interesse com a ação terá a sua ação extinta.
sem resolução do mérito. Então, o juiz diz, ó, beleza, quer mais não? Tranquilo. Liquidamos, né? Liquidamos. Enfim, o que acontece aqui, dentro dessa lógica, né, é que esse prazo elástico vai permitir o autor também solicitar medidas para o auxílio, né? Então, nós vamos tentar pedir ofício à Receita Federal, nós vamos tentar pedir ofício ao Banco Central, nós vamos tentar procurar as companhias telefônicas, enfim, para tentar achar esses herdeiros, se esses herdeiros existirem. Podemos chegar numa situação em que, na verdade, a gente acabe concluindo que ele não tem herdeiros, né? Ele não deixou herdeiros e, consequentemente, a ação não tem como ir para frente, né? Não tem como ser proposta. E que, às vezes, inclusive, esse patrimônio do réu, ele entra naquele caso, né, de bens deixados, né, de bens vacantes aqui. Havia um caso, né, que se tornou até um caso famoso de uma estrangeira que morreu no Rio de Janeiro. Ela era dona de diversos imóveis no Rio de Janeiro, mas ela nunca teve herdeiros, descendentes. Ela morreu com uma idade avançada, 90 e tantos anos, então especula-se igualmente que ela não teria ascendentes e tampouco informações sobre a existência de irmãos, sobrinhos, ou alguma coisa. Ninguém reclamou os bens, né? E aí vai ser aberto o procedimento dessa herança abandonada para que isso seja transferido para o poder público. O Código Civil, então, ele regulamenta essa situação e diz que o município torna-se, então, um herdeiro legal caso não haja bens a serem deixados para alguém. E até porque a gente vai pensar aqui que, no caso brasileiro, né, só pessoas físicas ou jurídicas podem herdar, né? Aquela coisa do Fred Mercury de deixar a fortuna para os gatos, isso não existe no direito brasileiro, né? Enfim, você teria que criar uma PJ para PJ cuidar dos gatos, no fim das contas, mas tudo bem. Então, diante desse cenário, ocorrendo o falecimento do réu, nós vamos estar diante dessa espera, né, dessa espera para que o autor tenha o ônus de correr atrás dos bens. Se o autor nada fizer, abandono, extinção. Abandono, extinção. Né? Pressupomos aqui a ausência de preocupação, a ausência de interesse para com o procedimento. E, de fato, isso pode vir a acontecer e, dentro dessa sistemática, extinguimos o procedimento. Percebam, ele entrou em crise, corria risco de ser extinto. E assim o foi, porque o autor agiu de maneira displicente. A situação 2 é uma situação bem diferente. Vamos imaginar aqui que quem morre é o autor. E aí, se o autor morre, a gente tem que verificar a transmissibilidade do direito material litigioso. Vamos imaginar a seguinte situação, que também poderia acontecer com o caso do réu. Marido e mulher em processo de divórcio, discutindo esse divórcio, um deles falece. Bom, o direito de divórcio não é transmissível. Então, ele não é patrimonial, eu não posso chamar os herdeiros. O procedimento acaba. O procedimento acaba e acaba sem resolução do mérito, por perda da bilateralidade de partes, da impossibilidade de você se divorciar de ninguém,
do nada, do morto. Né? Então, diante desse cenário, quer dizer, o que queria divorciar vai se transformar, na verdade, em viúvo e vai passar por todas as situações como se viúvo o fosse. Né? Inclusive, nessa questão patrimonial aqui. Agora, faleceu o autor. O direito litigioso é indisponível? Extinção. O direito litigioso é disponível? Nós vamos ter que seguir o parágrafo 1º e fazer a habilitação. Ok? Luigi, concordo com você, mas o falecimento também vai ter uma divisão de bens. O falecimento vai acompanhar a mesma lógica da divisão de bens. Do ponto de vista patrimonial, nada perde o divorciado do viúvo, ou da viúva. A lógica, em termos, vai seguir aqui a sua mecânica. Né? A cota-parte, a meação está garantida. Vamos imaginar que nós temos duas pessoas com comunhão patrimonial. Os bens da comunhão serão divididos ao meio, mas os bens da pessoa falecida serão divididos entre os herdeiros. Então, economicamente, você não teve prejuízo. Você não teve prejuízo. Só que ao invés de você ter o seu status civilis como divorciado, você vai ter o status civilis de viúvo. Ponto. Né? Mas mantida a proteção patrimonial. A proteção patrimonial ela estará mantida. Isso não vai afetar. É claro que, dependendo da situação, isso pode até gerar uma melhora. Vamos imaginar, por exemplo, um testamento. Né? E, enfim, a pessoa recebe até, às vezes, um plus em razão desse testamento. Então, depende do caso. Tem uma discussão, teve uma discussão, na verdade, interessante, que chegou ao STJ, né, em que, por uma determinada questão, até moral, de imagem, na verdade, a esposa queria, apesar do falecimento, né, do marido no curso do divórcio, que ela fosse considerada divorciada. Havia ali uma questão de que ela não queria receber esse rótulo de viúva, porque, bom, o sujeito fez algumas coisas complicadas, digamos assim, né? Se envolveu em atividades criminosas, pedofilia e por aí vai. Então ela queria, dentro da cabeça dela, limpar a imagem dela e dizer, olha, eu não coadunei, então eu sou divorciada dele. Mas o STJ disse, não, processualmente não tem uma brecha, não tem uma hipótese. Mas estava no fim do processo de divórcio. Não há isso. Se a sentença não foi prolatada, então vamos manter as coisas como estão. Não ocorreu o efeito ex nunc, que a gente já discutiu. Então, está como está. A senhora vai ficar como viúva mesmo, enfim. Enfim, não há nada a se fazer diante desse cenário. E o STJ não deu trela para ela e manteve aquilo que foi definido pelos tribunais inferiores no sentido de permanecer essa ideia da viuvez. Agora, quando então falece o autor, vocês vão concordar comigo que o réu não vai mover uma palha para buscar os herdeiros ou descobrir se existe inventário em nome do autor. Porque a sanção, se o processo ficar abandonado, é a extinção. Ora, e o réu quer a extinção. Pelo menos a princípio, ele quer a extinção. Ele vai dizer, olha, por mim,
Foda-se, né? Por mim que se extinga, por mim que o procedimento aqui vá para o espaço, porque afinal de contas eu tenho mais chances, ou pelo menos, né, eu tenho uma hipótese de me prejudicar. Então eu não quero o processo, eu não vou mover. Seria estranho esperar do réu um comportamento diferente nesse sentido. Então o que acontece dentro dessa lógica é que o juízo vai ter que assumir a responsabilidade de procurar essas pessoas. E de uma maneira muito interessante, o inciso fala que o juízo ele vai poder se servir aqui de meios que possam representar aqui uma transmissão da informação, né? De que possa gerar aqui uma difusão e alguém aparecer. Por exemplo, né, ele pode colocar anúncios nos jornais de circulação local. Jornais de circulação local, aliás, tá, gente? Não quer dizer o Estado de Minas, a Folha de São Paulo, se naquela localidade do interior ninguém lê esses jornais. O jornal mais lido é o jornal da igreja, então ele vai pôr no jornal da igreja essa informação, para que ela atinja o maior número de pessoas. Né? E, de certa maneira, algumas cidades do interior, inclusive, né, quem for ou quem frequenta cidades do interior, vai perceber que algumas têm alguns hábitos muito curiosos, como, por exemplo, né, informar pelo alto-falante da torre da igreja o falecimento de fulano. Quando eu dei aula lá na PUC do Cerro, no norte de Minas, né, tinha uma igreja próxima a gente, e toda vez que falecia alguém, tocava, badalava-se os sinos, tocava-se uma musiquinha e alguém informava, né? Então a paróquia vem informar o falecimento do fulano de tal, e o fulano de tal deixa 2 filhos e esposa, ou deixa 3 filhos e, sei lá, um cachorro, e que não sei o quê, e não sei o quê, para contar mesmo, dizer, olha, morreu, né? Vamos tomar as providências que vocês tiverem que tomar. Claro que isso é um convite para o velório, mas, ao mesmo tempo, é um informe sobre consequências jurídicas desse falecimento. Né? E lá, a gente usava, tanto no caso do inciso 1º, quanto no caso do inciso 2º, com um convênio, uma parceria com o judiciário e com a igreja local, as igrejas locais, o hábito de que um professor da PUC, que era professor de cultura religiosa, que era o padre da principal igreja do Cerro, da Matriz, né, o cônego Manuel, ele lia, antes da missa começar, alguns pedidos, seja, né, do Serviço de Assistência Judiciária, do NPJ da PUC, ou do Poder Judiciário, no sentido de dizer, olha, fulano de tal morreu, quem souber dos seus parentes, quem souber se ele tem filho, se a gente souber se ele é casado, informa, por favor, essas pessoas para irem lá no Poder Judiciário, né? Vai lá no fórum, tem um processo lá, vai ser importante essas pessoas se apresentarem aqui. E aí, literalmente, a gente apelava para o popular rádio peão, né? Para que o boca a boca fizesse a notícia chegar, caso a pessoa não estivesse ali na missa, alguém, né, contasse para essa pessoa de que o nome dela foi mencionado e de que, então, se ela tiver interesse, correr atrás dessa questão. Né? Da mesma forma, a gente fazia um convênio com a principal rádio da cidade, né? Ela tinha lá o horário nobre dela à noite, onde nos intervalos do programa o radialista fazia aqui também esse mesmo serviço. Né? Então ele dizia, olha, atendendo ao pedido do juiz fulano de tal, da comarca, eu preciso informar que fulano morreu,
e que o fórum está procurando os seus herdeiros, né? Então, olha, se você é parente do fulano, ou se você é o herdeiro do fulano, vá lá no fórum, por favor, no horário comercial, né? Informe que você é herdeiro de fulano e tal, porque tem providências que precisam ser tomadas. Às vezes dava certo, às vezes não dava, né? São coisas assim que dependem, claro, de, né, como eu diria aqui, de caso a caso, né? Então, às vezes a gente acha, às vezes não acha, né? E aí realmente o processo pode ficar prejudicado. O juiz já fez, colocar carro de som, né, outdoor, sei lá, formas que podem, de maneira conjunta, auxiliar na localização dessas pessoas. E, bom, se for possível, localizamos, né, encontramos essas pessoas. Mas agora também tem aqueles caras que não estão nem aí, né? A notícia chegou até eles, mas eles estão igual vaca. Ah, eu não vou não, não vou sair daqui não. Bom, paciência, né? A gente não pode mais fazer como os pretores romanos e conduzir o sujeito de Badivara. Então, você não tem como forçar ele a participar. Mas consequências virão, né? Uma situação bem diferente, se a gente vai imaginar agora, é o caso do parágrafo 3º, fazendo referência à segunda parte do inciso 1º, que é o caso de morte do advogado, né? Ocorrendo a morte do advogado, da mesma forma que ocorre com a morte da parte, o juiz suspende o processo imediatamente. Suspende o processo, mas aqui ele dará à parte que perdeu o advogado, seja porque ele morreu, seja porque a sua capacidade foi suprimida, 15 dias para que ele procure outro profissional, né? A legislação imagina que 15 dias seria um prazo suficiente para que ele contrate um outro advogado, para que ele até faça uma pesquisa de preço, né? Consulte o primeiro, consulte o segundo aqui e defina o trabalho e dê tempo desse profissional se inteirar, né, na nova discussão. O parágrafo 3º faz referência à parte 2 do inciso 1º, Maria Eduarda. Aqui, ó. A parte 2 está falando aqui, ó, morte do seu representante, né? Então, ocorrendo a morte do seu advogado, suspende-se o processo. Mas suspende-se o processo por 15 dias. Dentro desses 15 dias, você vai fazer uma pesquisa de mercado, né? Você vai tentar localizar outro advogado. Até porque, em tese, tem mais advogado do que rato na cidade hoje, né? Então, é muito fácil, digamos assim, encontrar advogado. Claro, encontrar advogado bom são outros 500, mas você sacode uma árvore e cai 3. E dentro disso, se o autor não trouxer advogado, o juiz extingue o processo. Se o réu não trouxer advogado, segue o processo, sem que o réu seja agora intimado ou possa falar nos atos do processo. É preciso que vocês entendam o seguinte: no processo civil, o juiz não vai nomear advogado para ninguém, em regra. Há uma única situação em que ele vai nomear um advogado para o réu, mas fora isso, se você não está com um advogado, azar o seu. E outra coisa, não existe isso, em regra, de autorrepresentar.
Ah, não, eu dispenso advogado, excelência, eu mesmo vou. Bom, se você não for, você não pode abrir a boca em juízo. Qualquer documento que você protocola no Poder Judiciário sem a assinatura do advogado, ele considera-se não escrito. Então, ele é ignorado, né? Salvo GESP, até 20 salários mínimos, que não é o nosso caso, né? Não é nossa discussão esse semestre. É um problema lá de processo 3. Então, aqui no procedimento comum, não existe essa história de, eu não tenho advogado. Ou você tem, e se você é o autor e não tem advogado, é porque você teve, e a partir de agora nós vamos extinguir o processo. Né? Diversas vezes, nós vamos acabar observando, digamos assim, um comportamento de um cliente que te contrata, o contrato é rescindido no meio do procedimento, sei lá, porque ele não te pagou, ou coisas do gênero, e ele também vai ter 15 dias para trazer novo advogado. Né? Ele também vai ter 15 dias para novo advogado sob pena de extinção. No momento que o advogado junta a renúncia de mandato nos autos, corre os 15 dias para ele procurar outro advogado. Lá no processo penal a coisa é bem diferente, mas nós não estamos conversando de processo penal. Então aqui, sem advogado, autor, extinção. Sem advogado, réu, toca-se o processo sem que você possa se manifestar. Por uma questão simples. Mais à frente de Quitinho nós vamos ver quem é intimado dos atos processuais é o advogado, não é a parte. Regra geral, é o advogado. Ou pelo diário oficial ou pela intimação eletrônica, mas é o advogado. Então, se eu não tenho advogado, eu atrapalho essa modalidade de intimação. E o código foi pragmático. Bom, você não tem advogado, então foda-se seu. Foda-se seu. Você não vai ser intimado e toca o processo. Né? Lembrando que isso foi uma opção sua. Eu te dei 15 dias. Ora, você não saiu do lugar, o direito não socorre quem dorme. Paciência. E toca o procedimento. Daí toca o procedimento dentro desse cenário aqui. Ok? Vamos adiante? O inciso 2º, ele está ligado ao parágrafo 4º. E aqui eu preciso fazer uma parte. O inciso 2º, ele, na verdade, ele está ligado à chamada teoria dos negócios processuais. Porque o inciso 2º, vamos a ele, aqui, ele está dizendo, então, que as partes podem, de comum acordo, assinar uma petição e dizer para o juiz, excelência, eu quero a suspensão do processo. Queremos que ele pare. A lei dá um prazo máximo de até 6 meses. Elas não precisam suspender por 6 meses. Elas podem suspender por 1 mês, por 3 dias, por 1 semana. Mas o silêncio da indicação de data presume-se a data máxima, que é a data de 6 meses. E, nesse momento, o procedimento para, até que o prazo venha a acontecer. O procedimento para. O que é importante que a gente compreenda aqui é que esta convenção das partes, na verdade, assume a forma do artigo 190, que é um artigo importantíssimo. Nós conversamos sobre ele no período anterior, lá na Teoria Geral do Processo, que é a chamada técnica da negociação processual. A técnica da negociação processual está ligada à possibilidade das partes customizarem o procedimento, modificarem o procedimento. Em certa medida, criarem regras de procedimento
diferentes das regras legais, para que o procedimento delas seja diferente. Só que tem um detalhe. Eu só posso usar do inciso 2º do artigo 313 se as partes forem capazes, então eu preciso da capacidade plena. Se tiver incapaz, não resolve. Elas têm que ser capazes e o direito tem que admitir autocomposição. Ele tem que admitir transação. Ele tem que ter um mínimo de conteúdo patrimonial, na verdade. Ele não pode ser um direito indisponível. Se eu observo essas duas características, eu posso fazer aquele requerimento, então pedir a suspensão do procedimento diante do prazo máximo ou menor que aprouver. É interessante aqui que isso é um direito potestativo das partes. O que eu quero dizer? Eu posso fazer uma petição de um parágrafo, dizendo aqui, Excelência, na forma do artigo 313, inciso 2, e observando as exigências do caput do 190, requeremos a suspensão do presente procedimento por 6 meses. Ponto. Pedro, então eu não preciso dizer para o juiz por que eu quero que ele seja suspenso? Não interessa o juiz. Mas o juiz pode, então, se negar a suspender o processo? Não. Ele está vinculado à vontade das partes, né? E isso é uma questão extremamente importante. Então, o juiz só pode se recusar se as partes forem incapazes, se houver um incapaz, ou se o direito não tiver minimamente um conteúdo patrimonial. Fora isso, não. Ele vai suspender o procedimento por até 6 meses. Aqui, até 6 meses. Ou data prevista no termo, né? Então, acabou. Né? Isso é interessante, porque se a gente for pensar, a decisão judicial que faz essa suspensão, ela é nada mais, nada menos do que um mero despacho, sem conteúdo decisório, sem possibilidade de reivindicar qualquer postura diferente do juízo. Então, ele está vinculado à lei, a lei diz, ok, vou suspender. Paciência. É um desejo das partes. Ele vai sucumbir. Ele não vai poder dar uma de chato e dizer, não, eu não. Não porque vai atrasar, não porque... Foda-se, velho. Foda-se. Isso não interessa. É o direito delas, essa suspensão. Desde que as duas exigências do 190 fiquem observadas, é claro. Dúvida? Próxima situação. A arguição de impedimento ou de suspeição do juiz. Vamos lembrar aqui o que está, né, no Código de Processo Civil, que o impedimento está previsto no 144 e a suspeição está prevista no 145. Então, se uma das partes instaura um procedimento incidental questionando a parcialidade do magistrado, no caso de impedimento, por exemplo, ele é parente, ele é cônjuge de uma das partes, né? Isso gera uma situação aqui que faz com que o julgamento tenha que ser paralisado, porque isso é muito sério. Ora, como é que eu vou deixar um juiz que pode ser realmente parcial continuar a conduzir o processo? Isso pode gerar danos
irreversíveis ao processo. Então, vamos ver e segue o processo depois que houver essa decisão de manutenção do magistrado ou de substituição pelo substituto legal aqui, né? Um juiz substituto, sei lá, vai vir para julgar o caso. No caso de impedimento, as razões são mais complicadas, né? Amizade, inimizade, interesse. Mas pode acontecer? Pode. É claro que vale tudo aquilo que a gente conversou no semestre anterior sobre impedimento e suspeição. E eu não vou voltar aqui nessa aula, né, que já foi objeto de discussão nossa no período passado. Então, remeto aqui a 144, 145, 146 e seguintes para compor esse quadro. Mas o importante, então, é: há impedimento? Para. Há impedimento? Para. Né? Porque a gente precisa definir para nós esse sujeito. A gente precisa definir para nós se ele é ou não é realmente impedido, se ele tem ou não condição de julgar. O inciso 4º, eu preciso fazer um alerta. Bom, o inciso 4º ele está dizendo o seguinte: se for admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas, o popular IRDR, né, como ele vai ser chamado, a grande maioria das vezes, pelo próprio Código, se for admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas, paralisa-se aquele procedimento. Aqui, um alerta. O Código fala da admissão do IRDR, mas, na verdade, não é só o IRDR. O que acontece aqui? O inciso 4º, ele está ligado ao sistema de formação de precedentes previsto no artigo 927. E aí, com base nisso, todos os casos em que eu tenho formação de precedentes, eu tenho uma suspensão especial, chamada afetação. A afetação atinge todos os casos que discutam a tese do precedente em formação. Então, quando eu pego o 927, eu estou dizendo que, na verdade, suspende-se pelo IRDR, mas suspende-se, por exemplo, pela DI, suspende-se pela DC, suspende-se pela DPF, suspende-se aqui por um julgamento de recurso extraordinário ou de recurso especial repetitivo, né? Então, em todos esses casos, há uma suspensão de 1 ano previsto pelo Código de Processo Civil. Então, durante 1 ano, esse precedente pode parar para que haja uma discussão, para que haja uma maturidade, e logo depois ele segue. Né? A ideia é, vamos colocar aqui, que o IRDR, ou a DPF, a ADI, a formação de uma súmula vinculante, um recurso extraordinário, um recurso especial repetitivo, ele vai demandar um debate público razoável. Eu vou ter um momento para ouvir amigos curi, eu vou ter um momento para fazer audiências públicas, eu vou ter um momento de grande debate para, após isso, retomar o julgamento para a formação desse precedente. Por que o caso, mesmo que não seja o meu, que deu origem ao IRDR, ele vai ser suspenso? Para que a decisão se aplique para mim. O precedente não pode atingir o que já houve coisa julgada. Então, ele só pode atingir os processos em curso. E ele só pode atingir os processos em curso a partir da sua publicação. Então, se nós estamos diante de um cenário em que houve
a afetação, o meu caso para. Deixamos o precedente ser julgado, e aí a gente vai ver qual foi a decisão que se chegou. Porque a ideia é que, a partir de um precedente, nós estamos julgando os chamados litígios de massa. Litígios idênticos, a bem da verdade, em termos fáticos e fundamentos jurídicos. Né? O precedente ele vem aqui como um mecanismo, num primeiro momento, para, vamos dizer, tentar ajudar a solução da crise do Poder Judiciário com a diminuição de estoques de processo dentro dos tribunais. E, no meio dessa conjuntura toda, né, eu tenho lá no 927 diversas modalidades de formação de precedentes. Né, e todas com essas características. Aliás, é interessante a gente pensar o precedente no Brasil. Primeiro, é obrigatório, deve ser seguido, é norma, né, deve ser respeitado. E segundo, ele é criado, diferente de como ele é criado no common law, por um procedimento especial. Né? O common law ocorre uma coisa muito interessante. O precedente não espera ser precedente, ele se torna precedente. A gente tem um julgamento, esse julgamento dá uma repercussão, esse julgamento trabalha com uma qualidade decisória, e a partir dali os outros julgados voltam-se ao anterior e dizem: houve um precedente. No Brasil, nós abrimos um procedimento para criar o precedente. Então, a gente diz que esse precedente, ele nasce precedente porque o procedimento dele, assim, atribui esse efeito erga omnes sobre a sua decisão. E aí não interessa se os outros membros do Poder Judiciário, abaixo de quem criou o precedente, concorda ou não concorda com o precedente. Ele é obrigado a seguir o precedente. Né? Então, ele tem uma força normativa erga omnes extremamente importante para padronização, porque se de um lado o precedente visa a diminuição de processos idênticos no Brasil, ele também visa resolver um outro problema, né, que é a jurisprudência lotérica que nós temos. Né? A jurisprudência lotérica é o mal decorrente da ideia de livre convencimento e de que os magistrados podem, então, decidir conforme a consciência deles. Não podem mais, não. Né? A partir do momento em que há precedentes, eles são obrigados a seguir os precedentes. E não me interessa se eles concordam ou discordam com o precedente, eles têm que aplicar o precedente. Eles podem até fazer um negócio bacana, chamado ressalva de entendimento. Eles podem fazer um piti gigante, dizendo que eles não concordam com o precedente, mas que ao final eles vão aplicar o precedente, porque eles têm que aplicar o precedente, ponto. Né? E permitir uma discussão, a partir até da manifestação dele, para que o tribunal que criou o precedente reveja o precedente. Mas isso precisa ser obedecido. Né? O sistema brasileiro ele não convida o juiz a conhecer o precedente. Ele obriga o juiz a conhecer o precedente. E é claro que talvez eu precise lembrá-los que a prova da OAB e concursos públicos cada vez mais estão cobrando precedentes. Então, isso se torna extremamente importante. Né? Isso se torna extremamente importante. Conhecer esses precedentes não são uma questão de opção do jurista. Né? É uma questão de obrigatoriedade. E, por isso mesmo, esse
esse alerta, né, que eu tenho que fazer para vocês. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça, ele tem aqui um mecanismo de busca, ele tem aqui um mecanismo de construção para que esses precedentes sejam analisados, né, por nós. E olha que coisa interessante. A gente tem no banco de dados do Poder Judiciário algumas informações bem curiosas, né? Algumas informações bem curiosas sobre, por exemplo, quantos precedentes estão pendentes de julgamento nos tribunais, a nível de Brasil, e quantos processos estão suspensos, aguardando a discussão de algum desses precedentes. E aí isso é muita coisa, se a gente for pensar. Isso é muita coisa, se a gente for pensar. Né? E aí eles estão paralisados. E eles estão paralisados. A gente consegue até fazer uma filtragem maior para ver o número de precedentes que estão para serem julgados nos tribunais brasileiros, né? TJMG, de maneira muito curiosa, lidera os tribunais estaduais para a criação de precedentes. Nós, mineiros, adoramos propor a provocação de precedentes. Tem outros tribunais que eles são meio ainda arredios a essa ideia, né? E isso é curioso, se a gente for pensar, isso é curioso. E aqui a gente tem como filtrar também os temas principais dos sobrestamentos. Né? E olha que coisa curiosa, a matéria de processo civil ocupa o segundo lugar como temas de discussão que tem provocado aqui o sobrestamento de precedentes. Né? De outra maneira, a gente percebe bem aqui que há uma discussão muito centralizada no Estado. Né? Direito administrativo, direito tributário. O Supremo criou pincas de precedentes durante a pandemia sobre direito tributário, extremamente importantes. Né? Isso tem impacto na vida da gente a partir de então. Né? Então, esse banco de dados ele é bem legal. Ou seja, vocês conseguem fazer pesquisas aqui sobre os precedentes que foram apresentados, quais estão para serem julgados, onde estão, enfim. Há aqui uma quantidade de informações que você consegue obter na página do CNJ de maneira bem legal, de maneira bem producente. Né? Então, voltamos aqui. É importante que vocês tenham em mente, na verdade, é que esse inciso ele não pode ser visto como como restrito ao IRDR. Na realidade, ele é muito mais amplo, ele é muito mais complexo aqui em termos das suas possibilidades e em termos dos seus desdobramentos, né, diante desse cenário. Ok? Bom, vamos adiante. Próximo inciso é o motivo de força maior.
a existência de algum evento que provoca a suspensão do ritmo dos trabalhos, digamos assim, regulares sobre as nossas atividades, né? E isso é extremamente interessante, porque é óbvio, aqui eu não tenho prazo, aqui eu não tenho data de quando a normalidade se estabelece. Isso é impactante se a gente for imaginar, mas eu tenho aqui o estabelecimento, né, de uma situação que pode ser aquela crise energética que o norte do país, de repente, passou e que o Estado da Federação ficou dias e dias e dias no mais completo blackout. Pode ser uma situação de queda até mesmo, né, do processo eletrônico, como foi o caso no ano passado do STJ hackeado, né, e que não voltou ainda em sua inteireza, em sua qualidade, o site. Ele ainda está muito cheio de problemas e capengas. Pode ser uma situação de um incêndio, por exemplo, né? Já havia algumas situações em que o antigo Fórum de Contagem, por exemplo, pegou fogo. O Fórum Central da Comarca do Rio de Janeiro, capital, chegou a sofrer um incêndio e foi absolutamente interditado, quer dizer, ele foi implodido porque ele ficou em condições zero de utilização. A gente teve aqui há um tempo, talvez um dos cenários mais ridículos do Poder Judiciário, quando o TJMG inundou, né? Eu queria achar essa notícia, ela já está mais antiga, né? Mas num determinado momento, dois estagiários da Cruz Vermelha, eu acho, brincando com um isqueiro e o outro com a porqueira de um telefone celular filmando, desafia o menino do isqueiro a colocar ele nos splinters do tribunal para ver se eles estavam funcionando, né? Prédio novo. Será que realmente funciona? Ou seja, será que ele detecta? E quando ele fez isso, ele disparou o sistema central de incêndio, né? Jorrou água não apenas naquele splinter, mas jogou água no tribunal inteiro. Soou o alarme de incêndio, a sessão teve que ser evacuada, né? Porque ninguém sabia identificar ainda naquele momento onde era o foco de incêndio. O prédio foi fechado e teve o problema mais grave, né? Não havia escoamento de água adequado. Ninguém nunca testou realmente os splinters. E aquela porqueira subiu meio metro. E aí você imagina um prédio cheio de papel, com meio metro de água em cada andar, os equipamentos eletrônicos queimaram, deram curto, autos de papel e documentos foram molhados e alguns realmente foram destruídos por conta da pressão e da força desses splinters sobre o papel molhado. Foi um caos. O tribunal ficou quase uma semana interrompido, sem ter sessão de julgamento. Computadores, equipamentos, impressoras precisaram ser comprados de novo, né? Porque isso foi destruído, teve que ir para manutenção. O que não dava para sofrer manutenção teve que ser licitado para adquirir outro. Quer dizer, os dois infelizes criaram uma confusão dos demônios dentro da estrutura do tribunal, né? Sem falar o pânico. Sem falar o pânico. Eu lembro das vezes de audiência no antigo Fórum Lafayette,
também, por exemplo, que tinha uma moda de atentado à bomba no fórum, que era uma coisa assim fabulosa, né? Toda semana tinha um maluco com a bomba no pescoço, ameaçando se explodir e levar metade do fórum junto, né? E às vezes realmente, né, era alarme falso, às vezes não era, mas o esquadrão antibomba entrava e esvaziava o prédio. Você estava fazendo audiência, o esquadrão antibomba literalmente abria a porta e falava: ô, todo mundo para fora, acabou, todo mundo para fora, para tudo, né? Atrapalha tudo. E outras coisas, né, que de vez em quando aconteciam e que geravam, né, uma anormalidade, seja naquele procedimento, seja na rotina da vara, seja na rotina do fórum como um todo, né, que gera complicação. Eu não esqueço uma vez que eu estava também fazendo uma audiência, vara de família, né, que na época era ali no térreo, na verdade, do tribunal, do Fórum Lafayette, e no andar de cima tinha as varas criminais. E um preso se soltou, ele estava supostamente algemado na cadeira, mas ele se soltou, saiu correndo e tentou pular pela janela, achando que, como ele estava no segundo andar, a distância para o térreo seria. Quer dizer, segundo não, ele estava no primeiro andar. Né? A distância do térreo seria suficiente para ele, no máximo, se machucar um pouco, mas continuar correndo. Só que ele não sabia que tem um fosso, né, em volta do fórum. Então ele caiu mais um andar e se regaçou todo, né, se quebrou todo. E aí a gente estava fazendo audiência, no meio da audiência, assim, passou o cara caindo igual desenho animado. Paf! Acabou a audiência, mano. Como é que você vai fazer audiência? Até porque para os bombeiros tirarem o cara do fosso, eles tinham que passar pela sala de audiência onde a gente estava. Então pronto, parou tudo, suspendeu tudo, travou tudo, para que exatamente a situação seja normalizada, né? Então a gente tem momentos em que essa situação vai acontecer e a gente não sabe quando vai acontecer, a gente não sabe quando vai acabar, né? Nós tivemos agora uma portaria conjunta do Tribunal de Justiça, exatamente por causa da pandemia, gerando também uma suspensão dos procedimentos, né? Todos os prazos, todos os procedimentos estão, a princípio, paralisados até sexta-feira, quando a situação vai ser reexaminada, podendo essa suspensão ser novamente prolongada, né? Então, nós estamos num cenário de paralisação processual, com o objetivo de tentar botar o povo mesmo para dentro de casa e segurar aqui isso, né? E aí, tem data não. Tem data não, né? Quer dizer, essa portaria fala em sexta-feira, com a possibilidade de prorrogação. Eu também acho que haverá prorrogação, Pedro, mas, bom, vamos ver. Né? Vamos ver. Como é que as coisas vão se desenvolver. Mas é uma situação de anormalidade, é uma situação de força maior e que, por isso mesmo, não dependeu de culpa do autor ou do réu. Aconteceu, né? Aconteceu. Entram outros casos nesse sentido de força maior, né, que vão gerar essa suspensão. Teve uma vez que, né, também lá no Cerro, o juiz da comarca morreu, né, sofreu um acidente de trânsito, Belo Horizonte, Cerro, Belo Horizonte, não sei se ele ia ou voltava, e ele sofreu um acidente e faleceu. Então, até o tribunal nomear substituto, até o substituto ir na comarca, até não sei o quê, parou. Paralisou tudo, né? Por motivo de força maior. É uma pena, aliás, um bom juiz era essa pessoa, né? Mas, enfim, acontece, né? Acontece. E aí a gente
tem esses problemas, a gente tem essas anomalias que mudam, né, a agenda da gente. Enfim, né, são coisas aqui da vida. Bom, inciso 7, ele fala de uma questão interessante, né, que é desculpa, eu pulei o 5. Eu caí no motivo de força maior, mas eu pulei o 5. Deixa eu voltar no 5 e depois eu vou para o 7. Eu percebi que estava faltando alguma coisa. No inciso 5, ele está dizendo o seguinte: para que a gente possa ter sentença, eu preciso de outro processo ser julgado. Né? Então, neste outro processo, uma situação será resolvida. E o que for resolvido lá afeta o meu processo aqui. Então, enquanto não houver esse julgamento, o meu processo ele precisa parar. Situação interessante, né? Situação interessante. Como eu já brinquei, não tão incomum. Você tem um inventário e, de repente, surge um processo conexo, onde alguém se declara filho ou filha da pessoa falecida. Nós vamos ter que parar o inventário, porque há um problema aqui. Né? Uma coisa é dividir para, sei lá, 2, 3, a outra é dividir para 4. Então você tem que parar, julgar a investigação de paternidade para o inventário. Eu tenho um caso de uma cliente. Eu não sei se eu já comentei dessa cliente, tadinha. Aparece um vegetal. Tudo que você conversa com ela, ela tá rindo assim. Eu tenho a impressão que ela não está entendendo nada do que eu estou falando com ela, né? Mas a sorte é que os filhos acompanham e dão aqui o suporte para a velha. A velha chegou no escritório, né, contando que o companheiro dela, com quem ela teve uma união estável, mas não tiveram filhos, aqui veio a falecer. E os irmãos propuseram um inventário. Só que os irmãos, quando foram fazer a certidão de óbito, né, sobre o suposto interesse de virar para ela e dizer assim, não, nós vamos te ajudar com essa coisa burocrática, nós vamos registrar o óbito do nosso irmão, não se preocupa. Eles não comunicaram na certidão de óbito a união estável. Eles ocultaram. Eles disseram, olha, ele não teve filhos e também nunca contraiu núpcias. Ponto. E com isso eles propuseram um inventário desse cara. Mas não contaram, claro, sacanagem, má fé, no inventário, que ele tinha uma companheira. E que, por isso, na verdade, ela tinha que participar do inventário. Eles esconderam. Né? Os outros irmãos esconderam. Propuseram um inventário. Nós propusemos a ação de reconhecimento da união estável e uma ordem nesta ação para suspender o inventário. Porque a coisa ia mudar tudo. Se realmente, e eu não tenho muita dúvida de que isso vai acontecer, a sentença judicial reconheça que ela é a companheira, tendo em vista que eles não têm mais ascendentes, os pais também já se encontram falecidos, e ele não tem descendentes, ela é a única herdeira. Então exclui todos os irmãos que gulosamente propuseram um inventário para partilhar bens. Né? E quando a gente foi ter contato com o inventário, a velha nem sabia os bens que o companheiro tinha. A velha nem sabia. O cara tinha 3 casas que estão alugadas em condomínios lá em Nova Lima, que ela nem sabia que era de propriedade dele.
né? Digamos que ele também nunca contou para ela que ele tinha esse dinheiro, não. E com base nisso, ele tinha um bom dinheiro guardado e investido em banco e etc., fruto desses aluguéis, porque são aluguéis caríssimos. Nós estamos falando aqui de 15 pau de aluguel por mês que ele recebe das mansões que ele tem lá em Nova Lima. E ela nem sabia que ela tinha isso. Ela estava preocupada com a casa dela. E, de repente, ela descobre que ela tem a casa, mas ela tem mais 3 lotes lá, mais um dinheiro dos aluguéis investidos em alguns, né, projetos do cara, e com isso ela tem um dinheirinho bom, bom, bom. Sabe, parece filme, assim, a gente conta para a velha e diz assim, olha, parabéns, a senhora é rica. Né? A senhora vai ser rica quando esse inventário sair, na verdade. Mesmo não sabendo. Né? E os filhos ficaram assim, ó. Mas, bom, aqui eu tenho um caso. Eu dependo desse julgamento. Né? Eu preciso aguardar esse julgamento para que, consequentemente, o inventário agora volte. O inventário está travado. Né? O juiz suspendeu até que a questão dela seja solucionada. Fica clara essa ideia? Né? E aqui é interessante, porque a gente tem desdobramentos, por exemplo, aqui no artigo 313, inciso 5A, como, por exemplo, os reflexos penais numa sentença cível. Né? Eu tenho um caso que tem uma repercussão criminal, mas tem uma repercussão cível. O artigo 315 do Código, ele diz: o processo penal tem preferência para resolução sobre o criminal. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar alguém que se meteu em um processo criminal, é réu em um processo criminal, mas, ao mesmo tempo, ele é réu em um processo cível. O processo criminal, entende o Código, no artigo 315, ele tem uma cognição mais ampla. Ele verifica a ocorrência do crime, materialidade, culpabilidade, enfim. E se o processo penal concluir pela culpa, pelo crime, né, pela condenação, o processo civil agora não pode discordar disso. Não pode violar a coisa julgada penal. Né? Então, eu não posso, no processo civil, absolver aquele que, no juízo criminal, foi considerado culpado. Eu vou, no processo civil, deixar de discutir culpa para discutir dano. A recomposição. Pronto. A recomposição. Né? Então, o processo civil, diz o artigo 315, suspende-se para que o processo criminal seja julgado. E aí a gente vai aproveitar não apenas as provas, mas a coisa julgada para dentro do processo civil. O inverso não acontece. Diga de passagem. O inverso não acontece. Né? Então aqui, suspende. Aí é o que a gente chama de processo prejudicial e prejudicado. Né? Não é uma relação de principal e acessório. Não, eles são autônomos. Mas os efeitos de uma decisão contaminam os efeitos da outra decisão. Né? E isso é extremamente importante. Da mesma forma que isso acontece aqui, eu vou pular a linha B e vou voltar nela depois, a gente tem uma situação que é a situação dos chamados tribunais marítimos. Né? Lá nos tribunais marítimos, se houver um processo no tribunal marítimo, nós vamos julgar a competência do tribunal marítimo e depois pegar a decisão e trazer para o procedimento civil. Né? O tribunal marítimo, ele é um tribunal que ele está ancorado como tribunal militar aqui, por óbvio, a Marinha. Né? Ele tem juízes militares da Marinha e juízes civis, na verdade. Né? E ele julga questões de competência do comércio marítimo.
dano a uma embarcação, problemas ligados aqui aos navios do mar, claro, né? Aos navios do mar. Bom, e aonde está esse tribunal marítimo? Na cidade do Rio de Janeiro. Ele está lá, na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui a sede do Tribunal Marítimo, né, com essa competência para toda a parte banhada pelo Atlântico no Brasil. Claro que daqui a pouco alguém vai virar e falar o seguinte: mas eu nunca ouvi falar de uma causa de tribunal marítimo. Bom, porque possivelmente nós estamos num estado que não tem mar, né? Então, às vezes, a gente não tem essa notícia, esse impacto, mas é algo que vai ter uma repercussão muito maior nesses estados banhados pelo mar. Então, se lá também, no Tribunal Marítimo, eu tenho uma discussão sobre um acidente, julga lá e traz o resultado para cá. Outra situação interessante, né, aqui, é a verificação de uma prova que, primeiro, essa prova, ela pode, para ela ser verificada, demandar tempo. Ela não é uma prova de cognição, de construção imediata. Uma perícia complexa, por exemplo, caso Samarco, ou, né, podemos pensar aqui, Samarco, Mariana, Vale, Brumadinho. A perícia para avaliar o dano ambiental é uma perícia hiper complexa. A perícia é hiper complexa. É uma perícia que tem aqui engenheiros, biólogos, geógrafos e N especialidades para avaliar o impacto daquilo ali, para avaliar a extensão daquilo ali. E os caras pediram um prazo para o judiciário. Esse grupo de peritos disse: opa, a gente não consegue fazer isto assim. Espera, a gente precisa de um prazo. Só me engano, eles pediram 1 ano para essa perícia ser desenvolvida com qualidade. E aí, bom, não tem jeito, tem que parar, tem que esperar. Dá para fazer nada além. Outra questão é aqui a produção de uma prova que vai ser feita por outro juízo. A chamada carta precatória, se nós estivermos no Brasil, ou a chamada carta rogatória, se nós estivermos nos Estados Unidos. Por que isso? Né? Porque essa carta ela vai para outro juízo e as coisas vão ser organizadas de acordo com a agenda desse outro juízo. Então, isso é complexo, se a gente for imaginar. Eu vou ter aqui, então, quando eu penso em carta precatória, esse juízo, que é o juízo deprecante, é o juízo do processo, enviando a carta para o juízo deprecado. Esse juízo deprecado, ele vai praticar o ato, ouvir uma testemunha, fazer uma perícia, enfim, praticou o ato, ele devolve a carta para o juízo deprecante. E a gente está parado esperando a carta. A gente está parado esperando a carta. Determinadas comarcas, como é o caso, por exemplo, de Belo Horizonte, tem uma vara só para cumprir precatórios de outras comarcas, né? Só cartas precatórias de outra comarca. Então ele está ali citando, está ali fazendo perícia, ele está ali não sei o quê, ele não está produzindo decisão em processos dele, ele está auxiliando o resto. E algumas comarcas, a coisa é devagar para burro. Uma carta precatória que vai para São Paulo, Rio, uns 2 anos para ir e para voltar. Enquanto isso, a coisa está parada. Agora, mais complicado é a carta rogatória, porque a gente precisa
de um procedimento que é extremamente burocrático e que está ligado ao direito internacional, né? Então, eu tenho aqui o juízo do processo, que vai oficiar ao STJ, o STJ vai expedir a rogatória e entregar a rogatória ao Ministério das Relações Exteriores, a diplomacia brasileira, o Itamaraty, vai entregar essa rogatória ao diplomata estrangeiro. O diplomata estrangeiro vai levar para o seu país. No seu país, ela vai ser distribuída para um juízo para que ela seja cumprida. E aí, depois, ele manda para o diplomata manda para o Itamaraty manda para o STJ manda para o juízo. Quanto tempo? Ano. Eu tenho um cliente, ele mora em Boston. Ele é americano mesmo, né? Nascido lá, enfim. Tem 3 anos que nós estamos acompanhando essa carta rogatória sair daqui, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Tem 3 anos que ela ainda não chegou na mão de um juiz de Boston que vai marcar a audiência para ouvi-lo. Estamos esperando. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Mas a parte contrária requereu ouvi-lo, e eu rachei de rir. Eu falei, vai demorar para bosta. Mas deixa. Aliás, vai demorar para Boston, realmente. Então deixa. Deixa. Enfim. Né? É a ampla defesa dela. Ela requereu a prova. Vamos parar. Porque você não pode obrigar. Principalmente no caso da rogatória. O juiz brasileiro, o STJ, o Itamaraty, não vai virar para a autoridade estrangeira e falar, ô, vão, filho. Toca essa porra aí. Ora, ele vai virar para a rogatória e falar o seguinte, ó, então eu não vou cumprir. Vocês se fodam. Isso pode acontecer. Né? As rogatórias são fruto de pactos internacionais, de acordos de cooperação processual. Então dependem dessa boa vontade, dessa reciprocidade. E não dá, por uma questão de soberania, o país ficar pressionando o outro. Então eu vou ter essa situação. Últimos 2 casos, né, para a gente fechar o artigo 313 aqui e voltar para a estrutura regular do procedimento. A ocorrência de parto ou adoção. Se a única advogada da causa virar mãe, ela tem direito aqui a 30 dias de suspensão de todos os seus processos, juntando um requerimento em cada procedimento. Né? Então, ela vai juntar em cada procedimento esse requerimento e dizer, ó, nasceu meu filho, ou acabei de adotar um filho. Esses 30 dias para ela se organizar. Não é uma licença maternidade, porque percebam, 30 dias é muito pouco. 30 dias é muito pouco. Ela não saiu nem da fase de aleitamento. Então, é muito pouco. Mas necessário para essa organização, né, da vida dela aqui. Mas ela tem que ser a única advogada. Se ela tem um sócio, né, ou se ela tem um funcionário e ele consta da procuração, então quem vai assumir as causas dela é ele, temporariamente. O processo não tem nada a ver com isso. Aí é uma questão interna, que se organize, né, digamos assim, a casa dentro do escritório de como é que as coisas vão funcionar. E, de mesmo modo, isso vai funcionar também para o homem.
né? Só que o homem ele tem um prazo menor. Ele tem 8 dias de suspensão se ele for o único advogado e tornou-se pai pelo nascimento ou pela adoção, né? Então ele tem ali esses 8 dias para dar o suporte, que é um suporte extremamente necessário, né? Digo pela experiência do nascimento da minha filha, é um suporte extremamente necessário. A casa muda totalmente de rotina e se readequa a cada fase da criança, né? Então, a gente ajeita aqui e precisa disso, né? Precisa desse suporte. Mas ele tem que ser o único advogado, novamente, né? O outro assume, o outro cobre ele, e aí vira uma questão de discussão interna, né? Eu combinei, quando minha filha nasceu, que lá no escritório, eu ficaria 2 semanas afastado, só entraria se fosse realmente necessário, né? Para dar o suporte em casa, para curtir a cria mesmo, né? Então é importante. É importante a gente ter isso. E aí fica essa questão, né? Aí fica essa questão. Dúvida. Dúvidas? Ok. Então, meus caros, ficamos por aqui. Amanhã a gente já começa tema novo, né? A gente já volta para a estrutura do procedimento. A gente já vai falar sobre o controle do juízo.